Estamos de volta, são 15 horas e 7 minutos e a ameaça de censura nas eleições brasileiras já está ganhando repercussão internacional. Nesta sexta-feira, o jornal New York Times publicou uma reportagem sobre a resolução aprovada ontem pelo TSE que amplia os poderes da Justiça Eleitoral. Na prática, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, agora tem autonomia para mandar remover imediatamente qualquer conteúdo nas redes sociais que, segundo o seu julgamento, viole decisões anteriores da Corte Eleitoral. Segundo o texto do New York Times, a medida é uma das ações mais agressivas tomadas por qualquer país no combate à desinformação. Os entrevistados pela reportagem manifestam preocupação com possíveis abusos de poder de Moraes e do TSE, possíveis é ótimo, que podem influenciar o resultado das eleições ao censurar, esta é a palavra, pontos de vista legítimos. Bom, com essa notícia, né, depois dessa nota, eu não tenho nada para dizer, também não tenho mais o que fazer, e só para garantir esse segundo bloco, eu quero chamar aqui o autor desta letra maravilhosa que embalou a juventude da minha avó. Roger, como é que você tá, querido? Tudo bem? Tudo certo aqui. E aí? Espero não estar infringindo nenhuma lei, porque eu estou usando uma camisa com a bandeira do Brasil, mas estamos aí. Você acha que você pode cantar Nada a Declarar ainda? Eu tenho cantado. Muito, olha. Muito bom. Não, você é um músico experiente, né? Um cara com uma formação espetacular. Para quem não sabe, o Roger, ele é um cara que aprendeu a ler e escrever sozinho, com 3 anos de idade. Né? Um marco no rock nacional, e ele sabe o que é censura. Né? Como é que era a censura lá nos anos 70? No final, nessa virada dos 70 para 80, né? Porque o Traje ele fez um sucesso absoluto nos anos 80, mas você já era um músico experiente nessa época. Isso. Bom, nos anos 70 eu era criança, ainda não me preocupava muito com isso. O que a gente via Super aqui... criança, hein? Ó, fake news, Roger. Pô, fake news, você tem anos 70, você era criança. Aí você não quer que a gente saia do ar? Aí você tá me prejudicando, eu fiz 14, Então, daí pra frente, já foi adolescentezinho, é verdade. 14 anos naquela época. Mas censurava mais coisas morais, sexo, palavrão, essas coisas assim, né? Assim, não... era difícil saber o que é que estava sendo cortado, mas, de maneira geral, era mais isso que a gente notava, sabe? Droga, falar sobre droga, falar sobre as coisas e tal. Agora, o que acontece hoje em dia é muito engraçado, tá? Hoje em dia não, dos alguns dias para cá, né? Porque isso tudo, a gente tem falado bastante da censura, mas pior que a censura é que tem tido um favorecimento de um dos candidatos descarado. Um dos candidatos não deveria nem estar concorrendo, né? Porque não é ficha limpa, né? Enfim, tem coisas que a gente não pode falar hoje em dia. Não, só corrigindo aqui, juridicamente ele é ficha limpa, Roger. Juridicamente, juridicamente ele é ficha limpa. Pelo CEP. Tecnicamente ele é ficha limpa, né? Mas não era, antes deles deixarem no limpinho, não é? Mas enfim, então essa censura sempre no mesmo sentido. Até eu já recebi 5 ou 6, não me lembro agora, intimações por divulgar notícias que saíram nos jornais aqui ou na TV, e que eu fui acusado de fake news. Ontem mesmo eu vi o Stedley falando que se o Lula for eleito, vão aumentar as invasões e tal. E essa é uma das coisas que me intimaram, porque uma notícia dessa saiu, acho que no Globoplay, no Globo News, acho, que eu dei RT, saiu na TV,
Você sabe, Roger? Falaram que estava divulgando fake news. A gente está falando aqui hoje que o STF, há 13 anos atrás, ele revogou a lei de imprensa. Porque a lei de imprensa, ela não era compatível com a liberdade de expressão, várias vezes repetido na Constituição de 88. Então revogaram. Mas aquela lei, ela tinha um artigo muito bom, na minha opinião, viu, Cris? Um artigo muito bom, que era o seguinte: se você comenta ou se você repassa uma informação citando a fonte, o problema é da fonte. Isso, é o que Aí eles acabaram com a lei de imprensa e agora, veja, a Carmen Lúcia votou para acabar com essa lei. E agora ela está lá pianinho, deixando que a parte ruim dessa lei volte, e volte ainda de maneira ilegal, porque não é lei mais, inconstitucional, não foi votado. E a parte boa, a única parte boa que a lei de imprensa tem, ninguém fala. Mesmo que você cite a fonte, você vai ficar taxado de fake news. É uma loucura isso aí, né? Sim. O próprio fato de haver um tribunal eleitoral é uma coisa meio absurda, porque ele vai acabar convencendo o outro. Sim, essa é a ideia. Cada candidato tenta convencer o público de que ele é o melhor ou que o outro é o pior. Essa é a ideia. Forma de acabar. Não pode falar isso porque aí vão pensar que ele é pior. Sim, essa é a ideia. Bom, vamos lá. O Negão quer te fazer uma pergunta, Roger. Fala, Roger, beleza? Aqui é o Negão. E a minha pergunta é muito simples. Se você fosse um cara de esquerda, você seria um roqueiro maravilhoso, você seria um roqueiro super bem sucedido, você seria um roqueiro que todo mundo respeitaria a sua opinião e você poderia dizer qualquer besteira, que a sua besteira seria poesia. Como você se sente vendo colegas seus resumirem a pessoa a ou ela é bolsonarista ou ela é Lula? Então, tipo, o resto não vai contar mais nada. E às vezes eu vejo muitos roqueiros, muitos artistas que, cara, quando você fazia muito sucesso, eles nem pensavam, eles eram desperdiçados no ralo ainda pelo pai deles. Eu vejo eles hoje falar um monte de você. Como que você vê essa situação? Na prática, esses roqueiros acham que são relevantes, mas eu tenho sido muito mais relevante, porque minhas opiniões são embasadas. É o quê? São coisas que eu leio. Então, não é só para agradar a turminha, né? Então, é claro que isso provoca uma certa ira do pessoal, né? Mas, por mim, tanto faz. Essa ideia de que o roqueiro tem que ser de esquerda não se verifica, nem Elvis Presley não era de esquerda, os Ramones não eram de esquerda, Motorhead. Em qualquer fase do rock você vai ter roqueiros de direita e de esquerda. E isso é uma coisa que foi demonizada no Brasil pela esquerda, né? De propósito, eles vêm fazendo a cabeça de todo mundo há anos, na verdade desde 64 antes e tal, de que a direita é uma coisa de fascismo, de tortura, de repressão. Mas não, a direita é uma ideologia, né? O conservadorismo, e a esquerda é outro. A esquerda nunca deu certo, a direita foi o que mais tirou gente da pobreza, né, desde que se instalou. Então é uma questão de lógica até, não é questão de eu sou mais sonhador, eu sou mais bonitinho, eu sou mais revolucionário, sabe? Eu não sei se é mais bonitinho ou revolucionário, Roger, mas você é muito querido. Está indo na onda do legal, do vamos ficar juntos aí, né? Porque, olha, eu não sei se é mais bonitinho ou mais revolucionário, mas bastou você entrar aqui que a audiência explodiu, tanto que a direção está pedindo para eu agradecer a nossa audiência da TV, do rádio e especialmente os internautas, como diria aquela filósofa, olá internautas. Não se esqueçam de dar likes e compartilhar. O Roger continua aqui com a gente, não tira o Roger da tela não, porque senão a audiência vai cair, né? E a Pietra agora vai lhe fazer uma pergunta, Roger.
Oi. Oi, Roger, tudo bom? Obrigada por ter aceitado o convite do programa. Pietra, você viu a G do Roger? Você fez G, Roger? Fez. Não, nos anos 90 eu era muito pequena A ainda. Pietra tinha 8 anos na época. Não, eu sou de 86, eu não sei como. Não que eu tenha visto G alguma vez na minha vida, mas tá tudo bem. Bom, a gente que é da direita, né, costuma partir da premissa de que toda decadência, né, de uma sociedade é precedida por uma decadência cultural. E aí eu andei dando uma bisbilhotada no Google, né, a teu respeito, e eu vi que você teve uma treta com a nossa Romero Brito da Barroca, né? Romero Brito Barroca, a Varejão. Quem é Romero Brito Barroca? A Varejão, Adriana Varejão. Eu sou uma pessoa que não simpatiza de forma alguma com arte contemporânea, especificamente com ela também. E aí eu quero saber de você, porque aí pelo que eu li, ela estava defendendo... É que o povo dá uma palestra antes de fazer a pergunta, preâmbulo, né? poxa. Vem uma palestra... O que tá rolando. Aí a hora que o Roger vai responder, ele já não sabe mais o que é. Eu vou ser breve, tá? Pelo que eu vi, a Adriana Varejão estava defendendo a permanência do Museu Queer em Porto Alegre, que a gente sabe, né, tudo o que acontece ali pra criançada ver. E aí você fez uma crítica a ela nas suas redes. Você sabe. E a gente recebe, né? Eu trabalho com essa frente cultural da doutrinação infantil. Então, e aí você fez uma crítica a ela e você recebeu um processo por ter feito uma crítica a ela. E eu quero saber como você vê essa questão, você como artista, né? Como você vê essa questão da censura também pela crítica de artistas a artistas. Pois é. O caso aí foi que ela disse que não, devia liberar tudo, porque arte é arte e tal. O que eu até concordo, né? Mas assim, tem que pôr um aviso na porta, pelo menos, alguma coisa desse tipo. E uma das artes dessa exposição tinha uma criança pichada, escrito criança viada, eu acho, aqui no peito, né? E como ela tinha dito que deveriam liberar, que a arte valia tudo, eu fiz uma arte com a foto dela. Mas eu fiz questão de cobrir os olhos e tal, e eu escrevi também um palavrão aqui no peito, imitando aquela arte de lá. A minha crítica era contra a hipocrisia, que é um traço muito presente da esquerda, né? Não, para nós vale tudo, mas para vocês não. Então, eu estava simplesmente citando essa coisa, a hipocrisia, mas ela me processou no sentido de ofensa. A sua tela, ela saiu, aqui só ouço a sua voz. Né? Aqui na radiola. Aí, voltou. O fato da hipocrisia eu já ganhei, porque realmente, entendeu? Ela provou que não pode qualquer coisa, já que a minha arte foi censurada por ela. Que perfeita, né? Provocação você fez. Bem. Desculpa, maravilhoso. Não é uma bujanra, mas arrebentou na provocação. Cris, quer perguntar alguma coisa? Olha, eu quero mandar um abraço pro Roger, muito feliz em poder conversar com ele, sou seu fã. E é sempre uma satisfação ter você aqui na Jovem Pan. Ô, Roger, uma última coisa. Léo, uma pergunta pro Roger? Não, eu ia fazer uma pergunta, não você, por favor. Não, pior que não. Quero só parabenizar o Roger pela coragem dele. Não vi. Eu queria ter comprado, mas se o meu pai achasse, viu, Roger? Se o meu pai achasse, ia dar ruim lá em anos 90. Ô, Roger, que ano foi isso, Roger? Faz tempo, hein? Que ano foi isso, AG? A G foi 2000. 2000, foi no ano que o Léo nasceu. Você é de 2000, né, Léo? Mas eu não podia nem... Como é que eu ia ir na banca comprar lá em Itapira, cidadezinha pequena? Todo mundo ia ficar sabendo. Mas, Roger, olha, a última pergunta que eu tenho a fazer para você é o seguinte. Quando a gente tem essa enxurrada de ação, né, falando, não pode publicar isso, não pode, que isso vai influenciar o eleitor, assim... Quando um partido político acha que o eleitor não pode ter contato com determinadas coisas, ele não está dizendo, como diz a sua música, que o eleitor é um inútil, que a gente somos inútil? Não, sem dúvida. Ele eu acho que eles não contavam com a internet. Essas intimações que eu recebo, por exemplo, vêm por carta, para mim. Chega, sei lá, um dia, 2 dias depois. Você tem caixa postal, Roger? Um post que eu fiz, eles não entendem como funciona a internet, porque
5, 6 dias depois já era, ninguém mais está vendo aquilo, não é? A coisa é rápida. Então, eles acham, sempre tem essa noção de vamos, né, ser paternalista, vamos conduzir o gado por aqui, vamos fazer eles deixarem por aqui. O Lula tem dito essas coisas toda hora. Não. Não é, vamos reeducá-lo só. Eu não vou censurar a imprensa, eu só vou, né, orientar para onde que eles devem ir. Isso é uma ideia retrógrada, atrasada, de dinossauros preso num poço de piche, sabe? Isso não. E essa música que eu fiz de Inútil, muita gente acha, foi para isso, foi para aquele. É de 83, né, Roger? A gente como povo, né? Nós somos, a gente não sabe tomar conta da gente, não sabe votar, não sabe isso, aquilo, mas está melhorando aos pouquinhos, né? Eu acho que agora a gente já tá, votamos todo mundo no Congresso, no Senado, todo mundo, sabe, nos candidatos pró-Bolsonaro. É até estranho que não tenham todos votado no Bolsonaro também logo de cara, mas devemos votar agora. Roger, assim você me quebra as pernas. Assim você me quebra as pernas, Roger. É errado isso. Você me quebra as pernas. Tá? Agora eu tenho que falar. Agora eu tenho que fazer o contraponto, que tem que ser simétrico. E você vai votar no candidato adversário, vote no candidato. Lula. Tá, pronto, vamos voltar aí, Roger. Tem que ter simetria. Tem que ter simetria. Tá? Você falou um, eu falo o outro. Tá? Isso, tá certo. Tem negócio, tem que ficar justo. Tem que ficar bem justo o negócio. Roger, é isso aí. Oi. Mais algo que você tem a dizer, ou você só vai dizer CU pra gente agora? Eu não sei se eu posso dizer agora, né? Mas, enfim, eu acho que todo mundo sabe o que eu tenho a dizer. Então, vamos lá, pessoal. Aproveita, né, que dia 30, pelo menos acaba essa nojeira toda, né? Muito obrigado, Roger. Um abraço. Obrigado a vocês. Venha sempre. Um prazer. Sempre é uma satisfação.